Voltamos com a parte 2, check. A gente estava falando sobre a questão da mala, né? A gente comprou a mala e, como eu falei, minha mala ultrapassou o peso, que seria de 23 quilos e a outra de 10 quilos. A minha foi para 12 quilos e pouco, a pequenininha, e a grande foi para quase 25 quilos. Daí a moça falou para eu poder passar algumas coisas para a mala dela e ela deixava passar. Daí foi o que a gente fez. Até porque a minha mala ainda tinha alguns quilos para poder completar 23. Então, nesse caso, a gente abriu a mala lá no meio do aeroporto e colocamos algumas coisas e deu tudo certo, apesar da correria. A gente tinha, como se 1h30 para poder fazer tudo, para conseguir ir pro negócio do voo, para poder despachar a mala, para poder imprimir as coisas, enfim. Até aí deu tudo certo, a gente conseguiu embarcar. Fomos as últimas a embarcar, a gente chegou literalmente no portão de embarque faltando mais ou menos 10 minutos pro portão de embarque fechar. Sim, pelo menos de Salvador para São Paulo, independente dessa correria que teve, a viagem foi super tranquila. E tudo começou aí agora no pessimismo em São Paulo. Até porque como a gente sairia às 10 e pouca, chegaria em São Paulo mais ou menos quase 1h da manhã. Então a gente chegou em São Paulo às 6 horas da tarde. Então a gente estava lá praticamente com 5 horas adiantado do voo que a gente tinha escolhido, apesar que o voo ainda ia ter uma escala quase 9 horas. Então a gente ficou em São Paulo quase 14 horas dentro do aeroporto até viajar, pegar o voo para Buenos Aires. Quando chegamos em São Paulo, mortos de fome, a gente pensou em falar, não, eles devem dar algum suporte, né, pra gente, pelo fato de não ter sido culpa nossa. Eles mudaram o voo várias vezes. Nossa, como é que se diz a palavra? E não avisaram. Inocência. E daí a gente falou, a gente vai comer e vai lá na fila da Latam, né? Enfim, comemos e fomos pra fila. Gente, sem brincadeira, era pra ter tirado uma foto ou filmado. A gente passou 3 horas de relógio, 4 pessoas na frente? Eram 5 pessoas pra resolver o problema. Mas, 3 horas de relógio. Eu tenho até uma foto, que vai ser a foto da capa. Eu sentada lá, plantada, esperando. Primeiro a gente foi, na verdade, na sala deles, né? Eu não lembro o nome da sala. E a gente explicou a situação. E chegou lá e ele falou que não era com eles, que a gente tinha que ir não sei pra onde pra poder ir falar lá diretamente com eles. Daí a gente chegou lá, a gente esperou 3 horas pra poder passar 4 ou 5 pessoas. E todo mundo com o mesmo problema, todo mundo esperando que eles dessem alguma solução em relação ao voo, né? E, enfim, quando chegou na nossa vez, fora que antes disso a gente estava super feliz, porque a gente viu que algumas pessoas conseguiram hotel. Ela até falou que ouviu que o cara falou que ia ter uma van pra ir buscar eles e tal. Então a gente estava esperançosa, teve aquela esperança de que ia pelo menos conseguir resolver uma coisa. Quando chegou na nossa vez, um cara veio um pouquinho antes, ainda tinha umas 2 pessoas na frente. Já tô me embalando um pouquinho, mas quando tinha 2 pessoas na nossa frente, veio um rapaz que viu que a gente já estava ali horas esperando e perguntou o porquê que a gente estava ali. E a gente explicou pra ele, achando que ele ia solucionar alguma coisa, ia adiantar alguma coisa. Ou ao menos dar alguma resposta pra gente não continuar ali esperando na fila, em pé e esperando como se a gente fosse pelo menos pra um hotel, Ou ter falar, uma cama ou pelo algo, que vocês me contaram, não vai solucionar nada, não tem como a gente fazer nada, então a solução é, se vocês quiserem ou se vocês tiverem dinheiro, vocês paguem um hotel pra vocês e a gente não tem como fazer nada. Não, ele só escutou e disse tudo bem, deixou a gente lá na fila e a gente achando que a gente ia conseguir resolver alguma coisa. E aí ele sentou lá e só ficava olhando, ele não fazia nada, só era uma pessoa que estava atendendo. Por isso a demora imensa, sendo que tinham 3 pessoas nesse mesmo guichê, apenas uma estava resolvendo o problema de todos que estavam ali. Sim, e ele lá sentado, a gente já puta de raiva, porque
pra que ele foi perguntar então pra gente por curiosidade, porque pra ajudar a fazer alguma coisa ele não estava ajudando a fazer nada. E a gente lá esperando. Tudo bem, chegou nossa vez. Ela explicou para o rapaz, né, todo o procedimento, tudo o que aconteceu. E ele simplesmente falou que eles não podiam fazer nada, que tinha muita gente nessa situação. Uma observação, tipo, eu fui falar com o rapaz só porque tinha uma moça que tinha ido resolver um problema na nossa frente e ela estava totalmente desesperada, sem saber o que fazer, não sabia direito mexer em nada, então ela estava ajudando a moça e eu fui falar com o rapaz. E ele falou que não poderia fazer nada porque a gente tinha aceitado viajar nesse voo que eles deram a solução, então a gente tinha que aceitar ficar ali no aeroporto plantada por mais de 10 horas aguardando o próximo voo, ou se a gente quisesse, tinha hotel embaixo do aeroporto, que seria o aeroporto de Guarulhos, ou a gente procurava alguma outra solução. E que a única coisa que ele poderia ajudar era dando uma refeição. Isso seria a refeição da janta. E eu cheguei, virei pra ela e falei, manda ele pegar essa refeição e colocar onde ele quiser, porque a gente estava passando já por muita humilhação e a única coisa que ele podia fazer era dar uma refeição, né? Eu não estava pedindo refeição, eu estava pedindo para eles solucionassem uma coisa que na verdade a gente culpa, queria pelo menos foi culpa deles. Descansar, ao invés de ficar ali no aeroporto desde 6 da tarde até as 6 da manhã, sentada, sem fazer literalmente nada, em época de pandemia. Fora que a gente, nossa sorte, até pegar esse voo para chegar em São Paulo, é que já estava tudo pronto. Mas se a gente tivesse que resolver alguma coisa antes, não iríamos conseguir pegar o voo. Enfim, acabou que falei com minha mãe, falei com meu pai, falei que não ia ter como pegar nada, que a gente não conseguiu nada. E ela falou, vamos lá ver o hotel. Eu falei, tá bom. Descemos, procuramos o hotel, achamos, quando chegamos lá, era 1 hora por pessoa, R$98. Então, assim, a gente ia passar 6 horas e eram 2 pessoas. Então, para cada pessoa ia ter que pagar R$98. Nesse caso, a gente já passaria aí 6 horas, porque a gente já foi ver o hotel quase meia-noite. Porque depois que a gente terminou de comer, já era 7 e pouca, depois pelo fomos fato pra de que fila, teve que esperar mais de 3 até horas. eles solucionarem alguma coisa, que eles não solucionaram nada e, tipo, estavam nem aí pra ninguém. Os outros do mesmo voo que a gente, muitas pessoas lá na hora do embarque já de vir pra Buenos Aires falaram também, cancelaram o voo deles várias vezes. Outros falaram que eles nem mandaram e-mail. Na verdade, também eles não mandavam e-mail pra gente. A nossa sorte é que a gente tinha ido ver o estado do voo para comprar a mala, porque senão a gente nem saberia desse tanto de alterações de voos. Enfim, dormimos, entre aspas, né? Ficamos no aeroporto a madrugada toda. Compramos lanche, comemos e ficamos lá sentados, esperando o celular carregar, esperando passar o horário para a gente poder ir embarcar. Só que, tipo, o aeroporto pra gente, no local que a gente tava parecendo que tava vazio. Quando a gente subiu, gente, pra embarcar, tinha tanto brasileiro. Sim. Esperando. E a gente ouvindo a conversa. Do povo. Tinha gente que tinha lá mais de 24 horas esperando. Gente, que a gente tava, tipo, 10 horas esperando, 24 horas esperando no aeroporto. Vocês não têm noção. E a gente ouvia cada absurdo mesmo. E a gente falou, não é possível. Tá tendo alguma coisa com a Latam tá de sacanagem com todo mundo então. Porque... creio que eles já estão acostumados a fazer esse descaso. Creio que não só na época de pandemia, também a gente já teve outros problemas com eles, parecido basicamente, antes de existir o vírus. E eles não estão nem aí pro cliente, né? Até porque, infelizmente, às vezes o cliente tem que aceitar o que eles estabeleceram, porque a gente necessitava vir. Até porque quem iria pagar outro RT-PCR pra gente? A gente teria que pagar quase R$400 novamente. Outro RT-PCR então... e provavelmente outra passagem, né? Porque eles iam ficar cancelando, remarca, cancela, remarca, e tava impossível. Daí, enfim, nossa tão esperada chegada a Buenos Aires.
A gente embarcou, Deu tudo certo, deu pra tudo embarcar, certo, graças a a gente Deus. conseguiu entrar no avião, a gente decolou, chegou em Buenos Aires. Quando chegamos aqui em Buenos Aires, tinha que fazer outro exame. Na hora que a gente chegou em Migraciones, eu fui pedida o papel, né, do exame que eu fiz lá e ela não. Então a gente meio que ficou sem entender. A gente tem que apresentar a documentação argentina, nesse caso, a gente tem o DNI, ou quem não tem ainda o DNI tem a precária. E aí apresentamos o DNI, qual o endereço a gente ficaria para cumprir a quarentena de 1 semana. Ao meu guichê, a moça não me pediu o RT-PCR negativo, mas mesmo assim eu estava com ele em mãos. O dela, a moça já pediu para ver lá se estava negativo ou não. Daí seguimos, passamos pelas esteiras, pelos outros procedimentos até sair. Quando saímos, a gente tem que fazer outro Um cara informa RT-PCR. que você tem que passar pela filinha e você vai fazer novamente o exame. Quando a gente vai pro guichê é a mesma coisa. Ela vai pedir seu documento, seu nome. Fora isso, a gente também teve que fazer outra declaração jurada para entrar na capital, porque tem pessoas que vai para a província e para a província de Buenos Aires eles não pediam essa autorização. Então a gente fez essa declaração jurada de autorização para a gente poder ingressar na capital. Fizemos o exame novamente só do nariz, só foi um nariz que eles colocaram lá. E ela informou que iria chegar pelo WhatsApp, né? Pediu Sim, no mesmo dia, após 4 horas, a gente tinha que mandar um WhatsApp para o número que eles deram e aí estaria o nosso resultado. Até então, aí, quando a gente chegou nesse dia, chegamos no dia 4 de março, ao final conseguimos viajar dia 3 e chegamos aqui dia 4 de março. Até aí não tínhamos que pagar o RT-PCR aqui, o governo cobria esse RT-PCR assim que todo mundo chegasse para refazer, que era obrigatório todos fazerem novamente. Mas hoje, nas novas restrições, eles cobram 2.600 pesos. E se você não tiver ali como trocar, ou não vir já com dinheiro trocado, ou não foi no aeroporto, no banco que tem como trocar, você paga em reais. A cotação é de 15, então sai um pouquinho mais salgado. Você fez a conta, agora saiu R$ 173,33, basicamente R$ 174. E 2.600 pesos na cotação de agora, você pagaria mais ou menos 110, vamos supor. Uns R$60 aí a mais a margem se você paga em real. Então, dependendo da cotação que tiver lá no aeroporto para vocês, é bem mais fácil você trocar, né, em pesos, o real para pesos e você pagar em pesos para você pagar mais barato. E foi isso, gente. Deu negativo. Quando a gente chegou em casa, passou umas horinhas, já apareceu lá o resultado pra gente. A gente passou por tudo isso, ficou aí horas e horas esperando no aeroporto. E a gente tá vendo várias histórias de várias pessoas que tá contando coisas super negativas e coisas até piores. A gente até viu histórias de uma menina hoje que contou sobre o que ela tava passando, né? Que até mala eles desviaram dela e agora entregaram a mala mais aberta e quebrada. Graças a Deus a gente não passou por isso. Só foi mesmo uma questão da raiva deles não terem feito nada e ter esperado mais de 10 horas de relógio no aeroporto. Mas a gente queria contar pra vocês, queria passar essa experiência. A gente não tá indicando mais viajar com a Latam, pelo menos em época de pandemia. E é isso, se vocês puderem escolher outra linha aérea pra poder viajar Geralmente as pessoas agora estão vindo por voo de repatriação, pelas novas diretrizes que o presidente colocou, ou vem por voo de repatriação na aerolíneas argentinas ou na Etiópia. E geralmente, creio... E agora também tem que olhar quais são os voos que tem confirmados. Sim. Não são todos os dias. A gente veio passar nossa experiência, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam muito, repartam com os amigos a experiência, me sigam no Instagram. E é isso. Beijo. Tchau.